mim foi pênalti. O Maurício dá aquela valorizada, mas teve sim a falta pra mim. E aí eu daria esse pênalti também, tá? O mercado do Palmeiras, por exemplo, lá na Argentina fala-se muito do interesse do Boca no Facundo Torres. O mercado hoje do Palmeiras é muito de reposição. Fala, torcedor palmeirense, semana já iniciou agitada no Palmeiras. Temos aqui um corte da imprensa esportiva repercutindo as últimas informações do Verdão. Trago para vocês aqui mercado do Palmeiras, Verdão já pensando em 2026, planejamento aí a todo vapor. Moscardo no Palmeiras tem também a repercussão aí, infelizmente, da derrota do Verdão no final de semana pro Peixe, polêmicas de arbitragem. Quero deixar os créditos aqui ao jogo aberto e na sequência, bora dar uma olhada aqui porque a ESPN traz as últimas informações de mercado da bola do Verdão. Vamos lá pro vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Mas agora, bora pro vídeo. O tropeço do Palmeiras, que fez um primeiro tempo muito abaixo, se recuperou na segunda etapa, mas no finalzinho, o Roleiser definiu o clássico em 1-0 e trouxe um alívio absurdo, imenso para o time do Santos, pelo menos por enquanto. Antes do jogo, uma rua inteira com luzes e o fogo da esperança. Clássico da saudade. Saudades do Neymar e dos velhos tempos. A torcida fez parecer que a equipe não brigava contra a zona de rebaixamento. Un torcedor exigente, más un torcedor que comprende el momento difícil. Y en el momento difícil dice, bueno, voy a exigir, más voy a apoyar. Começo de jogo, aliás, que foi nervoso, de erros. De Micael para Neymar, que não aproveitou. E de Zé Ivaldo para Maurício, que não passou. A primeira grande chegada aos 17, Carlos Miguel salvou o Palmeiras. E lá apareceria Carlos Miguel de novo, para ser decisivo no chute de Barreal. Pressão do Santos no fim do primeiro tempo, com Neymar em bola desviada por Jefité. E no escanteio, que Fux ia desviando contra, até Kelvin tirar em cima da linha. Olha, não vínhamos à procura do empate, vínhamos para ganhar o jogo, mas a verdade é que, na minha opinião, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola, criou mais perigo. O Palmeiras colocou o Flaco em campo na volta do intervalo. O Ide também. E o centroavante brasileiro quase fez no começo. Mas a pressão que o Santos fazia no fim do primeiro tempo continuou. Principalmente quando o Robinho Júnior foi a campo. Os donos da casa ficaram perto de abrir o placar 2 vezes. Mas atacar muito também tem os seus riscos. Ainda mais quando se joga contra um atacante como o Flaco Lopes. Aos 18, no detalhe, o Palmeiras perdeu. O Flaco exigiu boa defesa de Brazão. Aos 27, polêmica instaurada. Flaco jogou cruzado e Maurício foi ao chão. Reclamação de pênalti que Rafael Claus não consultou no VAR. O Maurício, que está à frente do jogador do Santos, e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Um de olho na liderança, o outro em escapar da zona de rebaixamento. Antes da partida, toda a atenção estava voltada para Neymar e Flaco Lopes. Mas quando o Santos foi pro abafa, no final, outro argentino se tornou o cara da noite. Benjamin Roleiser precisou de menos de 5 minutos para encher o pé cruzado e enlouquecer a torcida. Uno de los puntos llave fue o manter o equilibrio, manter nosa concentración ante un Chimi, bueno, que tenía algunos o desfalques como Palmeiras, más es un Chimi que está lutando arriba, es un Chimi que está acostumado a competir hasta o final. Segunda parte, na minha opinião, nos primeiros 25, 30 minutos da segunda parte fomos, na minha opinião, melhores. Faltou-nos as pilhas ao nosso número 5, faltou-lhes as pilhas ao nosso número 8 da segunda etapa e nós não conseguimos refrescar esses dois jogadores por não ter nem a opção de 5, nem a opção de 8. Santos respira fora da zona. Flamengo, líder do Brasileirão. Como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. O que realmente ayuda fue eso, es conseguir 3 puntos. Significa tomar un poco de ar.
Explicações. Depois eu vou perguntar se foi pênalti ou não no Souza, no Maurício, mas eu quero começar por explicações para a derrota Edu Dracena. Direto e reto. Renato, eu poderia muito bem aqui ficar falando de desfalques, que o time está aí, mas a questão é, alguns jogadores jogaram abaixo, principalmente no primeiro tempo. O lado esquerdo do Palmeiras no primeiro tempo foi muito ruim no posicionamento, não atacou, não marcou. Então deixou um espaço muito grande para o Santos explorar ali, principalmente com o Igor Vinícius, juntamente com o Barreal. Então o Palmeiras teve muita dificuldade de marcar. E aí no segundo tempo, quando tem a correção do Abel, o time acaba melhorando. Né? No posicionamento, com a entrada dos jogadores também, isso acaba também melhorando e elevando o nível técnico também. Só que em alguns momentos, o Palmeiras, na fase final ali de finalizar, né, teve muita dúvida de tocar a bola ou chutar. Então, de repente, teve uma bola ali do Flaco, se toca a bola, entendeu? Teve uma do Maurício também no primeiro tempo. Então, essa tomada de decisão ali, principalmente no último terço do campo, para mim, eu acho que o Palmeiras falhou bastante. Mas o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos jogou o jogo que tinha que jogar realmente, um clássico, né? Vencer uma equipe que até então era o líder e ainda mais saindo daquela zona de rebaixamento. Então, parabéns ao Santos, não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou do Palmeiras. O Palmeiras perde a liderança, o Santos sai da zona do rebaixamento, deixa o Vitória por lá. Cicinho, interessante que na primeira etapa o Santos teve mais volume, foi para cima, apoio da torcida, mais de 14 mil torcedores na Vila, bem lotada, Neymar em campo. Na segunda etapa, a gente viu sair o Felipe Anderson, entre o Luigi, da outra dinâmica, o Flaco Lopes preservado pela maratona da viagem, também entrou em campo, melhorou, mas o Palmeiras não foi aquele de sempre. Não, o Palmeiras, na verdade, jogou 30 minutos nessa partida, né? O primeiro tempo assistiu o Santos jogar. Você está sendo legalzinho com o Palmeiras. Não, porque até o começo do segundo tempo, até os 30 minutos, o Palmeiras foi melhor. Algumas decisões tomadas precipitadas. Assim, se você falar que a melhor oportunidade do Palmeiras no pé do Flaco Lopes seria o passe, né, para o Maurício, cara, o atacante, no momento que ele vive, é complicado você falar que essa era a melhor opção. Então, assim, o Palmeiras teve a oportunidade, sim, de abrir o placar, como o Santos também teve no primeiro tempo. Mas vale ressaltar, Renato, o fator mais importante nesse jogo para o Santos foi o apoio do torcedor. Porque o Santos fez gol aos 45 minutos, aos 44. Se o torcedor tivesse... O jogador que entrou aos 41 rolês. Exatamente. Né? E se o torcedor tivesse vaiado, talvez o nervosismo teria tomado conta e o Palmeiras continuaria no seu bom desempenho. O torcedor do Santos incentivou e isso fez com que os jogadores ali no final tirassem gás, na qual o Palmeiras já não tinha mais, por falta de entrosamento, por cansaço também, pressão da equipe adversária. Então, parabéns ao Santos, que se manteve ligado os 90 minutos e soube ali nos momentos que o Palmeiras, os 30 minutos, soube sofrer e defender bem. Então, o Santos conquistou uma grande vitória que dá moral para essa sequência da competição. Ronaldão, duas figuras chamaram muita atenção na partida dos goleiros. O Brazão pelo lado do Santos e principalmente o Carlos Miguel. Fez uma defesa com o pé ali, né, no Barreal, que fez a finalização. E a gente sabe que o Santos precisava do resultado, mas o Palmeiras também. Porque o Palmeiras entrou em campo sabendo que o Flamengo já tinha goleado o Sport. Que nem o empate ele daria a primeira colocação para o Palmeiras. Mas na verdade é que o Santos amassou. Do começo do jogo, para mim, foi crucial para ter o resultado e o que fez a sua torcida. E muita gente esperando que o Santos no final jogasse alguma coisa no campo para ser punido. E o Santos não fez isso também. Esse é o lado bom. Fizeram a festa do lado de fora, amassaram dentro do campo, amassaram, o jogo que você viu? Amassaram, o jogo que você viu? Você não amassaram. Viu, Agora, do outro lado jogou teve bem, o quê? o Santos jogou bem, sim. Tudo Agora, bem, do outro lado teve o Palmeiras, foi, que era um time que, né, não era um time titular, mas o Santos não quis saber. E se continuar assim, o Santos vai ficar bem mais longe aí dessa zona de rebaixamento. Quem vai pegar o Mirassol em casa com essa torcida. O senhor tinha falado que ele ia cair. Com essa torcida. O senhor falou que ele ia cair. Eu falei que não ia cair. Eu falei na sexta-feira que ia vencer. Assim, agora seria oportunismo da minha parte falar hoje que eu falei aqui, o Santos vai vencer. Porque mas você falou até então que ia cair. Pegou um time reserva e amassou. É isso que tem que fazer. Parabéns à torcida do Santos também. Não sei se foi um amasso, mas foi um grande resultado contra um time que liderava o campeonato. Desfalcado, reserva. ok. Mas o Santos, ele teve valentia, acreditou até o final e conseguiu o resultado que sirva de exemplo para outras equipes da competição. Pênalti ou não? O lance envolvendo Souza e Maurício. Começa com você, Rona. Não, para. Qual lance é isso aí? É. Que ele erra a bola, com perna esquerda?
Ele erra a bola lá. Aí falou para encostar em mim, vão me jogar. Nada. Contato, futebol ainda é contato. Cicinho. Eu também não daria esse pênalti, Renata. Analisando, o Maurício ele errou a bola depois, né? Tem um contato ali, mas eu não vejo a causa dele ter perdido o gol, não. Edu. Para mim, pênalti. Para mim foi pênalti, sim. Ele errou a bola porque houve o contato dele, entendeu? Olha que Para mim, pênalti, sim, teria que ter marcado. A bola passou, porque teve agora o contato. que tem um contato. Passou a rasteira em cima, sim. Então, para mim, pênalti de clube ou não, para mim foi pênalti. O Maurício dá aquela valorizada, mas teve sim a falta para mim. E aí eu daria esse pênalti também. Tá 2-2 aqui no debate, a gente vai seguir essa discussão, não é? Um palmeirense perguntando sobre o Gabriel Moscardo. Não sei se vocês também têm informação por aí, mas no fim de semana, como eu estava no norte do país, o Moscardo, ex-Corinthians, pertence ao PSG, está emprestado ao Braga. Aproveitei para perguntar para pessoas lá de cima e também para um dirigente do PSG se fazia sentido, porque surgiu na semana passada, eu vou ser muito honesto, não vi o local, o site, o jornal que publicou o eventual interesse do Palmeiras no Moscardo. E aqui não é para fazer nenhum corte ou não é para ter nenhum não notícia, é só uma pergunta que eles fizeram no nosso chat. Eu odeio ficar... Até porque eu não desminto ninguém, eu não sou fonte oficial, que eu tenho uma apuração. E é basicamente dizer que do lado do Moscardo e do PSG não tem nenhum movimento que envolva Palmeiras. O PSG continua acreditando que o Moscardo no Braga ali continua como emprestado e no futuro volta para ser aproveitado, quem sabe, pelo Luiz Henrique no PSG. Então, nesse momento, eu não tenho o lado do Palmeiras, por isso eu jogo mais a bola para vocês aí. Do lado do PSG, que é dono dos direitos do Moscardo, e do Moscardo, o assunto Palmeiras não chegou, não está sendo discutido. É uma atualização rápida sobre o mercado, meus amigos. Assim, tá muito... Surgem muitos nomes, né? Como surgiu, por exemplo, do André, do Wolverhampton. Nessa posição de volante, o Aníbal tá jogando mal. O Emi Martínez é um jogador que é regular, mas ele não é um jogador de grandes apresentações, como, por exemplo, o Richard Rios era aquele cara que era o dono da posição. O Andrés Pereira, para mim, sempre muito bem. Eu acho que ele está sempre jogando bem. E o Palmeiras sentiu muita falta Sentiu dele. muita falta dele lá na Vila. O mercado do Palmeiras... E o Evangelista está machucado. O Evangelista machucou. Aliás, o Evangelista está avançando na recuperação e já está fazendo movimentos de piscina, já... Encontrei com ele esses dias num evento, ele me disse que já estava avançando bem na recuperação. O mercado do Palmeiras vai ser um mercado muito assim dependendo do que vai acontecer. Por exemplo, lá na Argentina fala-se muito do interesse do Boca no Facundo Torres. Então, assim, se acontecer uma negociação nesse sentido, aí o Palmeiras vai buscar uma reposição. Se o Flaco Lopes for vendido agora, eu acredito que não, o Palmeiras não quer vender, aí o Palmeiras iria buscar uma reposição. Então, assim, o mercado hoje do Palmeiras é muito de reposição. E, obviamente, as carências do elenco hoje, se é que dá para chamar de carência do elenco, um time que gastou 700 milhões de reais, isso vai ser falado e analisado pós-temporada. E aí você vai buscar esses reforços. E se acontecerem eventuais saídas? Não tem como, assim, pelo menos o que me dizem lá no Palmeiras, não tem como você hoje chegar e abrir negociações para contratar qualquer jogador no meio de uma final, no meio de uma disputa de título como está tendo agora. Mas o time não tem planejamento, então. Tem, mas o planejamento de contratações, ele vai se dar quando você avançar nas negociações, a partir do momento que você toma a decisão de que você vai contratar tal jogador para tal posição. Então, assim, hoje o Palmeiras tem vários atletas mapeados, o Departamento de Análise e Mercado já tem esses nomes mapeados, possibilidades, e aí quando você decide ir ao mercado e contratar, aí você vai lá naqueles nomes e contrata. Filtra e vai negociar. E vai embora. Passa pelo aval do Abel, passa pelo crivo do Anderson Barros e da Leila Pereira, e aí você vai ao mercado. Então, assim, não adianta querer falar assim, o Aníbal tá jogando mal, tem que contratar um volante. Sim. O Emi Martínez não segura. Eu vi, por exemplo, um monte de gente detonando o Jefté. O Jefté é um jogador que vinha de um outro
de um outro mercado, de um futebol escocês que é diferente. Ele jogou muito jovem aqui no Fluminense e é um jogador que está se readaptando ao que é o futebol brasileiro. E ele não tem sequência, ele é um jogador que ele é reserva hoje do melhor jogador do time, talvez, que é o Piquerez. Pelo menos do mais regular. O mais regular, que é o Piquerez. Então, assim, não dá para colocar na conta de um e de outro. Se você levar toda a reclamação, toda a bronca da torcida pós-derrota, como foi essa doída no último minuto e tal, na Vila Belmiro, ninguém vive dentro da academia de futebol, ninguém trabalha lá dentro. Você falou do Anderson Barros, era essa informação que eu queria passar, porque eu recebi muita mensagem aí nos últimos dias e vi a torcida repercutindo muito o fato, não é, Bruno Andrade, do jogo desse Palmeiras e Santos ter sido adiado para esse momento, porque vocês lembram que era um jogo lá atrás, né, um jogo do primeiro turno ainda, quando o Palmeiras voltou do Campeonato Mundial Interclubes, já estava no Brasil, a rodada aconteceu, mas o jogo entre Palmeiras e Santos não aconteceu. Então, muita gente perguntando, mas por que o Palmeiras pediu adiamento do jogo? Era para dar folga, estava aqui no Brasil, deveria ter jogado, não teria tantos desfalques. Eu estava lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, logo depois que o Palmeiras passou pelo Botafogo, nas oitavas de final. E aí eu encontrei com o Anderson Barros, e o Anderson falou assim para mim, acabei de pedir o adiamento do jogo contra o Santos. Eu falei, mas já, porque se o Palmeiras não passar pelo Chelsea, o Palmeiras já vai estar no Brasil e vai ter tempo. Por que já pedir? E aí ele falou, então, exatamente, porque está previsto no regulamento que para você pedir o adiamento de uma partida, você precisa pedir com 10 dias úteis de antecedência. Aí, ó. Então isso é uma coisa que o torcedor às vezes não sabe e tem essa dúvida. Então eu já precisei pedir hoje, porque a partida, se acontecer, a rodada está prevista daqui 10 dias, pode ser eventualmente que o Palmeiras já esteja no Brasil, mas eu já preciso pedir hoje para respeitar o regulamento da competição. Não só a gente pediu, o Anderson Barros falou, como o Fluminense também está pedindo, porque o Fluminense passou pelas oitavas e a gente nem sabe se o Fluminense vai passar pelas quartas, como acabou passando, mas Palmeiras e Fluminense já precisam pedir hoje esse adiamento, porque a gente não, para respeitar o regulamento, porque a gente não sabe se lá na frente a gente vai avançar no Mundial ou não. Então foi por isso que foi pedido lá atrás e por isso que a partida não aconteceu mesmo com o Palmeiras já aqui no Brasil. Então, você vê que assim, faz parte de uma organização de um clube, né, de um clube que pensa... Não, e do que está previsto no regulamento. E o regulamento, né, e segue um regulamento à risca. Então, assim, não adianta o torcedor... Assim, eu não estou aqui para, assim, muitas vezes eu vejo muita gente... Aqui, ó, o Oli mandou, ó, tá vendo? Ó, o Palmeiras quis que fosse adiado para dar folga para os jogadores após o Mundial. Não é verdade. Os caras estavam aqui treinando, inclusive. Isso não é verdade, os caras estavam treinando, inclusive. Muitas vezes na rede social eu vejo vários tipos de comentários assim, tipo, o André passa pano, o André é a versão oficial da Leila. Cara, assim, se você quiser falar isso, pode falar, isso não me atinge. Mas é importante trazer esse lado do clube, porque muitas vezes o torcedor fala, esses caras não treinam, esses caras não estão nem aí, o Palmeiras não está nem aí, o Palmeiras está entregando o campeonato para o Flamengo. E assim, não é verdade isso. Assim, o Palmeiras trabalha de uma maneira e assim, os caras lá sabem o que eles estão fazendo. Então o Abel tem uma metodologia, o Abel não chegou lá ontem e simplesmente foi lá e saiu um planejamento e tá aqui, vamos jogar. Distribuiu 11 coletes e vamos lá, vamos jogar. Então, assim, muitas vezes o futebol ele tem umas complexidades e ele tem umas estratégias assim que o torcedor fica bravo e tal por causa da falta de resultado, mas o time segue o planejamento normal, não tem essa. Perdeu, lamentou, mas ninguém tá lá se matando lá dentro. Olhar pra frente agora é o Vitória. É isso, torcida do Verdão, planejamento 2026. Os bastidores aí parecem já estar bem movimentados, né? E aí, gostaria de ver o Moscardo, ex-Corinthians, vestindo a camisa do Palmeiras? Deixa aqui o seu comentário, quero saber a sua opinião. Agora, meus amigos, é virar a chave, porque temos o Vitória, próximo confronto do Palmeiras, dentro de casa. Partida para virar a chave, partida aí para conseguir 3 pontos e continuar na luta, na briga pelo Campeonato Brasileiro. No dia 19, às 19h30, o Palmeiras em casa recebe o Vitória em busca de mais 3 pontos. É uma partida que, assim, é muito favorito, é amplo favorito, né, contra o Vitória, um time que briga da parte de baixo da tabela. O Palmeiras, ele sempre regula muito bem contra times da parte de baixo da tabela, né? Tivemos uma exceção aí contra o Santos, né, infelizmente aí um erro, né, um tropeço aí no campeonato, né, que custou a liderança do Verdão, mas realmente aí o Palmeiras costuma
ir muito bem contra times da parte de baixo da tabela, e contra o Vitória é muito favorito, vai ter a volta dos convocados, né? É muito favorito aí para esse jogo aí contra o Vitória, meus amigos. Não tem nada perdido, o campeonato só acaba quando termina, né? O Flamengo também pode sim tropeçar nas próximas rodadas, então o Verdão tem que estar ali, tem que estar mordendo, tem que estar muito perto, e agora não pode perder mais, né? Nem empatar, né? Isso aí já é um fato, né? Se quiser brigar pelo título, mas o Verdão tem condições aí de brigar até o final, vencendo todas as partidas aí, torcendo para um tropeço, logicamente, aí do Flamengo, porque não tem mais confrontos diretos, né, amigos? É isso, tá confiante no Verdão? Comenta aqui, eu vou ficando por aqui, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, e a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do Palmeiras. Fui!